Num palco a gente treina para que os sujeitos, que ainda que tenham 30, eles caminhem para o lado para o outro e façam 1000 coisas e ninguém se esbarra, a não ser que a gente queira que se esbarrem. Se a gente para olhar para o mundo dessa forma, como uma sala de aula e um palco onde os corpos transitam e todo mundo está combinado, está todo mundo se enxergando, se ouvindo para poder falar e se ouvindo para poder pensar e não só esperando a hora do outro, né, parar de falar para a gente falar, esse grande combinado, palco, sala de aula, o mundo fica uma maravilha. Eu acho. Eu parto da minha existência sobrevivendo com os meus pais numa extrema pobreza. Então eu vou para o exercício da minha vida a partir do trabalho para que a gente supere essa lógica, não apenas que eu supere e a minha família supere, mas que todo mundo supere isso, sabe? Definitivamente eu não estou onde eu imaginei. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz, né, que tudo que eu planejei deu errado e é por isso que eu estou aqui, né? De alguma forma acredito que a vida ela vai não apenas te dando possibilidades, oportunidades e percalços, mas ela vai te ensinando a reviver conforme a vida acontece, sabe? Então, eu não planejei estar aqui, não imaginei estar aqui, mas ao mesmo tempo eu não planejei e não imaginei lugar nenhum. Então, de alguma forma, eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. A vida me trouxe até aqui e eu faço dessa oportunidade, né, tipo, a minha grande existência, sabe? Olha, eu não gostaria de ser um workaholic, sabe? Porque eu acho que se eu responder que o trabalho é tudo para mim, fico muito preocupado com isso. Fico bastante preocupado. Mas quando eu penso que o meu trabalho ele não é um trabalho convencional, mas ele é a expressão da garantia de direitos fundamentais das pessoas, eu fico muito orgulhoso de ter uma vida dedicada, sabe, à educação popular. Então, são 10 anos de dedicação à infância e adolescência, seja como professor dentro de sala de aula, seja como um militante na rua, seja como um pregador nos becos para que os adolescentes e os jovens caminhem comigo. Então, o meu trabalho, ele é a expressão mais genuína de quem eu sou, assim. Eu não consigo fazer uma separação de uma vida pessoal do meu trabalho. Na educação surge, eu acho que por muita inspiração ao olhar os meus pais. Tinha minha mãe como minha grande professora, porque a escola me rejeitava muito, porque eu tenho TDAH. Então eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, eu tenho dificuldade de aprendizado. E isso me impossibilitava de de cumprir com o papel que a escola do século XIX ela te solicita, que é você apresentar para a escola resultados e notas que eles te impõem. Eu conseguia ser um bom aluno de comportamento, eu conseguia ser um bom aluno de relação com os professores, eu não dava trabalho com nenhum outro aluno ou qualquer outro funcionário, mas na hora da prova eu não conseguia fazer. Aquele modelo de educação ele me provocava a odiar a escola. E aí, por outro lado, também eu tive a sorte de ter um pai que também é educador popular. Então, meu pai também dava aula na rua e eu acompanhava ele. Ele dava aula para crianças em situação de rua. E aí, nesse modelo ali, eu falei, cara, peraí, a educação me provoca por dois lados. Um, porque ela me oprime dentro da escola, mas nos outros ambientes que não são a escola, ela me possibilita ser tudo que eu quero. Olha, eu conto que, assim, de alguma forma eu comecei a dar aula criança, inventando histórias para outras crianças. Como eu era uma criança de alguma forma muito solitária, porque eu não conseguia me adequar ao que era solicitado, eu ficava criando coisas e situações o tempo inteiro. Então eu escrevia desde muito pequeno e aí eu contava histórias para outras crianças o tempo inteiro. Mas não vale. Vale enquanto contador de histórias, que eu acho que o professor também é um bom contador de histórias. Quando eu tinha 17 anos, eu tenho a oportunidade de substituir um professor de um CRJ, né, um Centro de Referência de Juventude, que dava aula de digitação simples, assim.
E já vinha, né, na minha cabeça que a educação era uma coisa que me atravessava pelas referências todas e tal, mas eu nunca tinha exercido, né, lecionar algo, que seja o que for, né? Eu não saberia nem por onde começar. Mas quando eu o substituo naquela sala de aula, é como se assim um mundo se abrisse. Peraí, tudo que eu pedi para essas pessoas aqui dentro dessa sala, elas vão me seguir porque na teoria eu sou a pessoa do saber. E eu fiquei, caraca, eu tenho uma responsabilidade aqui. Mas aquilo me empoderou como sujeito. Eu tinha acreditado que eu não ia ser nada para esse mundo que pede para você ser tudo. E quando eu me vejo dentro de sala de aula, eu me sinto tudo, ainda que o mundo não veja e que ele continue achando que eu sou nada. Porque dentro de sala de aula, eu costumo até falar isso com meus alunos, a gente tem a chance de fazer o mundo que a gente quiser. Eu acredito que a sociedade ela falhou miseravelmente. A gente fracassou profundamente enquanto sujeito, sabe? E a gente fracassou enquanto sujeito quando a gente adotou de um discurso materialista, capitalista, né? De que ser é sobre ter coisas. E que ter coisas muitas vezes vão ser pessoas. E que pessoas se transformam em objetos. E que para você ser na sua plenitude, você vai precisar ter acúmulo de coisas e possuir gente. E aí quando eu olho para esse cenário que a gente o tempo inteiro está acumulando e guardando coisas e as nossas relações não são vividas porque nós temos uma noção de posse dessas pessoas, acho que a gente fracassou, sabe? No entanto, eu sou uma pessoa de Paulo Freireana, né? Então eu acredito muito no verbo esperançar, né? Então eu acredito muito que a gente precisa passar por certas coisas, que o mundo ainda é muito jovem, apesar de muito velho, né? E que há uma solução quando a gente superar a lógica da posse e do acúmulo, que há uma possibilidade de ser em coletivo, principalmente. E aí o ser coletivo não é sobre também retirada da individualidade das pessoas, porque às vezes as pessoas elas confundem isso. Elas acham que para você ser coletivo você vai perder sua individualidade. Pelo contrário, é a sua individualidade somando com a individualidade de outra pessoa e que naquele coletivo vocês são existência e são muito mais coisas. Eu preciso me orgulhar de alguma forma por a gente ainda estar aqui, porque o script pediu que a gente fosse dizimado. Isso é inegável. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. E isso passa por um fio que é muito importante, que é sobre enxergar o outro. Eu acho que tem um momento muito importante para mim, que é o momento da rua mesmo. É o momento da brincadeira na rua, é o momento de estar na rua. Eu fui um garoto muito da rua, mas eu brinco que eu aprendi a abraçar com as crianças em situação de rua. Tudo acontecia, toda a plenitude da educação popular ali na rua com aquelas crianças em situação de rua. E naqueles momentos, ali naqueles instantes, eu aprendi coisas que me são muito caras até hoje. Que são coisas que é sobre o enxergar, né, o outro, né? Que são coisas sobre o afeto, que é sobre o abraço. E toda vez que eu preciso pensar sobre por que eu estou aqui, eu lembro que de onde eu venho e o que me provocou a chegar até aqui, sabe? Então, essa existência com as crianças, sendo criança, mas uma criança com privilégios, com crianças sem privilégios, sendo eu uma criança com quase nenhum privilégio, foi muito importante. Meus pais se separam, minha mãe vai morar em Vitória, no Espírito Santo. Sai de Maringá, onde eu cresci parte da minha infância, porque eu nasci numa cidade, né, chamada Cruzeiro do Oeste, 19 mil habitantes, e meus pais eles fazem a migração urbana, né? Então eles migram para uma cidade um pouco maior. No segundo ano que minha mãe tinha ido embora e ela decidiu morar em Vitória, no Espírito Santo, eu resolvo acompanhá-la. Então assim, eu deixo meu pai no Paraná e vou atrás da minha grande educadora. Então eu vou morar com a minha mãe em Vitória e eu cresço, então, final da minha infância, começo de adolescência até juventude, numa favela chamada Andorinhas, em Vitória, né, no Espírito Santo. E ali eu tenho uma grande formação, porque é um sujeito que saiu do rural
ele cai numa favela que tem as lógicas de um Estado capitalista. Eu sou um território itinerante. Eu preciso, de alguma forma, transitar. Já que eu já tinha saído de todos os meus lugares de nascimento, que o mundo diz que é seu, se eu estou em todos os lugares, então nenhum lugar me pertence, então está tudo certo. Então eu posso transitar para onde eu puder e quiser. Então na verdade eu não venho para o Rio ainda. Eu vou para o interior de São Paulo, vou para uma cidade chamada Limeira. Daí eu penso, não, mas eu não posso ficar aqui, então eu vou para uma cidade um pouco maior, eu vou para Campinas, que é do lado. A coisa também não acontece, mas lá eu consigo voltar para a educação, dou aula em todas as periferias de Campinas durante um ano inteiro. Mas aquele lugar ainda não era o lugar que eu tinha que estar. E aí, como eu chego no Rio de Janeiro? Uma amiga estava vindo morar no Rio de Janeiro e ela perguntou para mim, você conhece o Rio? Eu falei, não conheço não. Você não quer ir conhecer? Tá aí. Eu vou. Eu arrumo minha mala e não volto mais. Quem escolhe a Cidade de Deus no final das contas, e aí a reviravolta, para morar, é minha mãe. Que começa a trabalhar num restaurante, que conhece várias amigas da Cidade de Deus, que Cidade de Deus passa a ser o lugar onde ela quer estar, a gente aluga uma casa e passa a morar na Cidade de Deus. E a Cidade de Deus vai e me adota e minha mãe fala assim para mim, filho, você fique tranquilo, que você tem uma grande missão nesse território. Você pode ficar despreocupado. Minha mãe profetizou, vai rolar. E cá estamos, né? Eu acho que a minha vida foi muito quente, né? Acho que foi muito quente. Muito quente, de mudanças, de vidas, de trocas, de lugares, né? E a vida, ela nunca é, né? Ela está sendo o tempo inteiro, né? E ela está sendo com tudo que eu fui, né? E eu acho que a gente não perde nunca a criança interior, também não perde o adolescente interior, como não perde o jovem. Eu espero chegar na minha fase idoso. Estou na minha fase adulta, onde eu tento conservar minha juventude. Quando eu penso então numa viagem interna, eu só tento não perder os brilhos que eu tive, sabe? Em todas as fases, todas as etapas. Me vem uma frase já de início, né? Quando eu penso que a periferia é o centro. Ir além da quebrada significa a quebrada ser o todo, sabe? E aí quando a quebrada ela é o todo, eu nunca tô fora dela, de alguma forma. Eu acho que essa tem sido uma das minhas grandes lutas cotidianas, de pensar que o além, né? Toda vez que eu saio da Cidade de Deus, ou que eu sou obrigado a tirar as vestes de um favelado para adequação em algum espaço do mundo. Porque nem todo espaço nos aceita como favelado, né? Então nem todo espaço que eu chego está nítido que eu vim da favela, porque eu precisei me adequar àquele ambiente. E aí, nessa andança, né, nessa luta cotidiana, eu fico muito no exercício de pensar que tudo que existe no além da quebrada foi construído pela quebrada. É da quebrada. E a quebrada, ela tá lá, né? Ela tá lá sem a vestimenta para ser aceita, ou nos bastidores de todos os ambientes. Ou nem dos bastidores, né? Protagonistas invisibilizados na condução da cidade. Acho que ir além da quebrada é estar com a quebrada em todos os lugares, fazer com que ela também vá além, né? E com novas possibilidades de existência, né? Se a gente tudo construiu, por que tudo nos falta, né? É isso que me incomoda e é isso que me move. Que tudo seja nosso. Tem nossa cara, tem nosso sangue, tem nosso suor, literalmente. A gente está indo pegar de volta. Ir além da quebrada é pegar de volta o que é nosso. É isso. Essa é minha sina, sendo mano, nós domina. Sinto e ponho na rima, vim pra resgatar autoestima. Pra nós informação, heróis informação. De bamba bambata, do terreiro ao tamborzão, vai!